Olá, seja muito bem-vindo ao canal Liberdade Econômica. Nesse vídeo iremos discorrer sobre os impactos da reforma tributária e suas implicações futuras para a economia brasileira. Desde já deixa seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos sobre finanças, economia e desenvolvimento pessoal. O que é a reforma tributária e qual é o objetivo dela? A princípio, a reforma tributária corresponde a uma ampla reformulação dos impostos e de suas formas de cobrança. A proposta de reforma tributária é um tema bastante discutido no Brasil atualmente, pois ela irá acarretar em um impacto profundo na economia e nas finanças das empresas e dos cidadãos. Das principais propostas que estão para votação, um ponto em comum é a unificação de diferentes impostos em uma só contribuição. Entre os objetivos dessa mudança estão a simplificação da arrecadação e aumentar a transparência desse processo. Quais são as principais mudanças propostas na reforma tributária? As principais mudanças da primeira fase da reforma tributária correspondem à reorganização dos impostos pagos atualmente por meio da simplificação, da unificação do PIS, Programa de Integração Social, e do COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, em um tributo de valor agregado, o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Como essas mudanças podem afetar as empresas, incluindo micro e pequenas empresas? A simplificação do sistema tributário pode reduzir a burocracia enfrentada pelas empresas. De acordo com o relatório divulgado pelo Doing Business 2021, as empresas brasileiras gastam, em média, 1.500 horas por ano para cumprir com suas obrigações tributárias, mais do que em qualquer outro país do mundo. Calcula-se que 1,5% do faturamento anual das empresas no Brasil seja para este fim, conforme pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT. Ainda segundo o estudo, a planilha tributária brasileira inclui 63 tributos, 97 obrigações acessórias e 3.790 normas. O alto custo da burocracia tributária é automaticamente repassado aos produtos e serviços, diminuindo consideravelmente a competitividade do Brasil e atingindo diretamente os consumidores. Um estudo realizado pela plataforma Copom com dados da OCDE revela que o Brasil ocupa a segunda posição no ranking de países que mais tributam as empresas. Ao considerar todos os impostos, as empresas brasileiras pagam em média uma alíquota de imposto de 34%. Este valor é 70% maior que a média mundial, e somente 1% menor que Malta, que está na liderança do ranking com 35%. Como já vinha sendo antecipado pelo novo ministro da Economia, o texto propõe tributar dividendos distribuídos a pessoas físicas. No caso de pessoas jurídicas, o projeto prevê redução da alíquota sobre os lucros das empresas, dos atuais 15% para 12,5% a partir de 2024. Mais o adicional de 10% que incide sobre lucros acima de R$20 mil por mês será mantido. Para a pessoa física a alíquota será de 20%, com isenção para valores de até R$20 mil recebidos por mês. Ainda de acordo com o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias. A pasta estima acréscimo da receita na ordem de 18,5 bilhões de reais em 2023 com a taxação de dividendos. Para os anos de 2024 e 2025, as projeções de aumento de arrecadação são de 54,9 e 58,15 bilhões de reais, respectivamente. A reforma pode levar a mudanças nas regras de dedução de gastos, o que pode afetar a capacidade das empresas de reduzir sua carga tributária. Essas mudanças podem afetar as micro e pequenas empresas de maneira diferente das grandes empresas, devido às suas limitações financeiras e recursos. Por isso, é importante que as micro e pequenas empresas estejam atentas às mudanças propostas e busquem orientação especializada para entender como elas podem afetá-las e se preparar para essas mudanças. As principais críticas à proposta de reforma tributária incluem: algumas críticas afirmam que a proposta pode aumentar a carga tributária para alguns setores e indivíduos, o que pode prejudicar o crescimento econômico e a competitividade. Falta de clareza. Outras críticas afirmam que a proposta é vaga, e falta detalhes sobre como seria implementada, e quais seriam os impactos exatos.
Problemas na implementação. Algumas críticas afirmam que a proposta pode ser difícil de implementar e pode enfrentar resistência política, o que pode dificultar a sua aprovação. Algumas críticas afirmam que a proposta pode prejudicar a distribuição de renda e beneficiar principalmente as classes mais altas. Algumas críticas afirmam que a proposta pode ter impacto negativo na Previdência, com mudanças nas regras de aposentadoria e no sistema previdenciário. E você? Você é a favor da reforma tributária? Continua assistindo o vídeo e no final deixa a sua opinião. Quais são os possíveis impactos da reforma tributária na economia brasileira? A reforma pode melhorar a competitividade das empresas brasileiras, especialmente as pequenas e médias, tornando-as mais competitivas no mercado interno e internacional. De acordo com Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Se aprovada, a reforma tributária pode representar um aumento de 10% no PIB brasileiro nos próximos 15 anos. Redução da carga tributária. Algumas defesas afirmam que a proposta pode reduzir a carga tributária para alguns setores e indivíduos, o que pode estimular o crescimento econômico e aumentar a arrecadação. Na principal proposta, o limite de isenção é aumentado em 31%. Os degraus intermediários da escala também são ajustados, em escala decrescente com o nível de renda. 6 milhões de contribuintes serão completamente desonerados do imposto. A Justiça Tributária, ao cobrar imposto sobre lucro e dividendos que estão isentos hoje, beneficiam, principalmente, a parcela mais rica da população. Em 2019, cerca de 20 mil pessoas, de 0,01% da população, declararam ter recebido mais de 230 bilhões de reais sem pagar imposto sobre isso. A reforma pode aumentar a arrecadação do governo. A segunda fase da reforma tributária, que mexe no imposto de renda de pessoas físicas, de empresas e de investimentos, aumentará a arrecadação em 6,15 bilhões de reais até 2024, caso seja aprovada como o governo enviou. O aumento da arrecadação facilita a execução de mais investimentos em áreas importantes como saúde, educação e infraestrutura. Algumas defesas afirmam que a proposta pode reduzir a evasão fiscal e aumentar a arrecadação. Segundo um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, o Brasil deixa de arrecadar mais de 417 bilhões de reais por ano com impostos, devido às sonegações de empresas. A pesquisa mostra que o faturamento não declarado pelas empresas é de 2,33 trilhões de reais por ano. As cifras foram calculadas com base nos autos de infrações emitidos pelos fiscos federal, estaduais e municipais. E você, futuro investidor, votaria a favor da reforma tributária? Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal.